Então, lembrando que um dos principais aprendizados que vocês têm na cinemática é interpretar um texto e levar entender a situação física e escolher as ferramentas matemáticas para fazer o tratamento. Então, é uma ligação importante, por isso a gente vem trabalhando isso com alguma insistência e com calma e detalhamento, por entender que essa é uma habilidade importante para muitas outras coisas que vocês vão desenvolver aí na carreira de vocês. Então, o primeiro exercício diz o seguinte: um objeto, né, com meio quilograma, com dimensões desprezíveis, ou seja, um objeto que a gente consegue tratá-lo com as ferramentas cinemáticas que nós temos. Ele é lançado verticalmente para cima, a partir de uma altura de 10 metros em relação ao solo, com velocidade de 30 metros por segundo. Então, o objeto está aqui no chão, é lançado para cima. Desculpa, o objeto não está aqui no chão, ele está a 10 metros de altura, por exemplo, aqui. Ele é lançado para cima, vai subir até parar de subir, e depois vai voltar, cair, passar pelo ponto de lançamento e seguir até tocar o solo. Tá? E o objeto atinge a altura máxima H em relação ao solo quando ele para de subir. E aí o que é solicitado, sabendo que o atrito do projétil com o ar foi desprezível? São solicitadas 3 coisas: a altura máxima alcançada pelo projétil, tempo de voo do projétil e a velocidade final imediatamente antes de colidir com o solo. Então, vamos desenhar aí a situação 1, a situação do problema 1. A gente tem aqui o solo, 0. Um ponto aqui 10 metros acima do solo. A partir desse ponto é que o objeto é lançado para cima com a velocidade V0 de 30 metros por segundo. O objeto vai subir perdendo velocidade até que ele para quando atinge a altura máxima, né, quando ele chega na velocidade 0 metros por segundo. A partir desse ponto, o objeto começa um movimento de retorno, passa pelo ponto de lançamento e segue até atingir o solo com uma velocidade que nos interessa, que é a velocidade final. Tá? Alguma dúvida em transformar em desenho aí, em interpretar a descrição do movimento? No geral, nós temos para o movimento de queda livre as seguintes equações. A gente sabe que a posição do objeto em relação, né, ao observador inercial, que está lá, como sempre, no 0 de referencial. Tá? A posição de um objeto em relação a ele é igual à posição inicial, mais o deslocamento devido à velocidade inicial, mais o deslocamento devido à aceleração gravitacional. A gente sabe também que a velocidade do objeto em relação ao referencial, em relação ao observador inercial, é igual à velocidade inicial mais o termo de variação da velocidade devido à aceleração gravitacional da Terra. E, por último, e não menos importante, temos uma relação entre velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, aceleração e
posição do objeto, que é a equação de Torricelli. Interpretando o texto, nós podemos agora pegar essas equações gerais e adequá-las ao movimento que a gente vai estudar. Como? Substituindo os valores que foram extraídos do enunciado. Então, ó, posição inicial do objeto, 10. Velocidade inicial, está lá no enunciado, 30 para cima, então mais 30. Aceleração só gravitacional, então 10 sobre 2, 5t². Depois, velocidade em qualquer instante igual a velocidade inicial, está no enunciado, mais 30, aceleração gravitacional. E ainda, vy² igual a v0y² menos 2 vezes 10 vezes posição do objeto menos posição inicial. Aqui, dada uma posição, a gente chega no valor da velocidade. Na segunda, dado um instante de tempo, a gente obtém o valor da velocidade. E na primeira, a gente obtém a posição, a coordenada que localiza o objeto para cada instante de tempo. Legal. Feito isso, a gente tem as ferramentas necessárias e suficientes, então, para tratar do problema. E aí a gente pode começar, então, a responder as perguntas, tá? A primeira das perguntas é: qual a altura máxima alcançada pelo objeto? Tá? Então, de quanto é essa altura? Vamos pensar no que significa essa altura. A altura máxima é a distância do objeto ao solo no instante em que ele para de subir, ou seja, quando ele tem velocidade zero. Então, nós sabemos que a coordenada y vai ser igual à altura máxima no tal tempo de subida, que corresponde ao ponto em que a velocidade do objeto é igual a zero. E aí, nós vemos que podemos optar por calcular o tempo de subida e depois calcular a altura máxima, ou podemos calcular direto a altura máxima. Eu vou fazer as duas coisas, tá? Então, a solução 1 seria a seguinte: como eu sei dessa relação entre velocidade e altura, eu vou calcular o tempo de subida. Vou pegar a equação que me diz que a velocidade no tempo de subida é igual a 30 menos 10 vezes o tempo de subida. E eu sei que a velocidade nesse tempo de subida é igual a zero. Logo, né, zero é igual a 30 menos 10 tempo de subida. Então, o tempo de subida vai ser igual a 30 dividido por 10. O objeto demora 3 segundos para subir. Se eu sei o tempo de subida, eu vou lá na equação 1, substituo ele e calculo a altura máxima. Né? A altura máxima é igual à coordenada y para esse tempo de subida. Portanto, 10 mais 30 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. Então, a altura máxima é igual a 10 mais 90 menos 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 5, 45. Né? Finalmente, a altura máxima é igual a 90 menos 45 mais 10, 55 metros em relação ao solo. A outra forma, muito mais direta de resolver a letra A, seria a seguinte, ó. Velocidade ao quadrado é igual
a velocidade inicial também ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, variação da posição. Quando a velocidade for zero, esse objeto que partiu com velocidade 30, puxado para baixo pela Terra, terá atingido a altura máxima, partindo da altura 10 metros. E aí eu tenho só o h como incógnita. Então, 20, né? h menos 10 é igual a 30 ao quadrado, que é 900. H menos 10, portanto, é igual a 900 dividido por 20, que dá 45. H é igual a 10 mais 45, igual a 55 metros. Ou seja, eu chegaria aqui direto nos 55, sem passar pelo cálculo do tempo de subida. E na primeira solução que eu fiz, eu passei pelo tempo de subida, mas a resposta não muda, é a mesma, tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Não, professor. Tranquilo, tá. Agora, ao invés de calcular, né, de atacar a letra C, eu vou primeiro responder a pergunta qual a velocidade final do movimento, para fugir de resolver uma equação do segundo grau. Também é uma solução possível, tá? É uma opção. Como é que eu vou fazer isso? Eu sei que a velocidade final do movimento, ela está associada ao quê? Ao momento em que o objeto chega no solo, ao momento em que o objeto vai para a posição zero. Então, eu tenho aí uma facilidade muito maior em chegar na velocidade final antes de chegar no tempo de voo, tá? Então, da letra A, eu vou passar a letra C e vou usar a equação de Torricelli, que me diz que a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração, posição menos posição inicial. E aí, quando a velocidade for zero, quando a velocidade for a velocidade final, o objeto terá atingido a coordenada zero, porque tocou o solo. E aí me resta só, como incógnita, a velocidade final, né? Vy final ao quadrado vai ser igual a 900, menos 20 vezes menos 10 mais 200, temos então 1.100, e aí a velocidade final fica então raiz de 1.100, que é aproximadamente 33,2 negativo, porque eu sei que essa velocidade aponta para baixo. Então, menos 33,2 metros por segundo. Letra C respondida. E aí, eu vou responder a questão da letra B usando essa resposta da letra C. Tá? Por quê? Nós temos uma equação que relaciona a velocidade com tempo, velocidade inicial menos gravidade vezes tempo. Se eu tenho o valor da velocidade final, eu tenho o valor do tempo de voo, já que a velocidade final é a velocidade do tempo de voo. Portanto, aqui 30 menos 10 tempo de voo. Se esta velocidade é de menos 33,2 metros por segundo, 30 menos 10 tempo de voo, esse cara vai para o outro lado da igualdade,
Então fica menos 33,2 menos 30 igual a menos 10 tempo de voo. Logo, tempo de voo é igual a menos 63,2 dividido por menos 10, que é igual a 6, aproximadamente 6,3 segundos. E com isso a gente tem aí a resposta do primeiro exercício, né, já que é 55 metros. Então, com a letra A, a gente já tinha que só o primeiro e o último estariam no páreo. 6,3 segundos só a letra A tem, né? Entre a letra A e a letra E. Essa aqui tem também, mas já estava fora devido à altura máxima. E menos 33,2 com o sinal correto, então letra A. Vamos ver quantos acertaram. 5 acertaram e 3 não acertaram. Ainda algumas dificuldades aí na solução do exercício, né? Aqui o pessoal que marcou 2 esqueceu de somar o 10 na altura inicial, né? O objeto sobe 45 metros, mas ele não saiu do zero, ele saiu da altura 10. Então isso significa que ele não atinge 45 metros em relação ao solo, mas sim 55, tá? Vamos ao exercício número 2, ou alguém tem perguntas ainda sobre o número 1? Sem perguntas, nada no chat? Nada no chat. Ok, Pode ir. bom dia. Você tem alguma pergunta, Rafael? Não, pode ir. Não? Tá, joia. Então, olha só, exercício número 2. Um objeto com dimensões expressíveis é abandonado a partir do repouso de uma altura h em relação ao solo. E o objeto cai até atingir o solo 4 segundos após ter sido abandonado. Sabendo que a gente pode desprezar o atrito entre o projétil e o ar, a pergunta é qual é a altura da qual o objeto foi abandonado. Esse, de novo, é aquela situação em que você está em algum lugar alto e quer saber quão alto é a sua posição. A típica instrução de escoteiro. Você está aqui no alto, não tem como medir a altura de maneira fácil, mas quer saber qual o tamanho do tombo. Então, o que você pode fazer? Você vem aqui, solta um objeto, né, deixa ele cair a partir do repouso e cronometra quanto tempo ele demora para chegar aqui embaixo, com uma velocidade final você não sabe, e você vai cronometrar esse tempo, que é o tempo de queda, que nesse caso foi dado como sendo 4 segundos. Tá? Aqui, a equação geral que a gente vai usar, né, como a gente quer saber a altura e tem tempo, a equação que a gente vai ter que usar necessariamente é essa aqui, porque é a única que satisfaz, a única das 3 equações de velocidade e posição que relaciona posição com tempo, que é o que nós temos, né? Nós temos uma informação temporal e queremos uma informação de coordenada, né? Lembrando que o nosso fofoqueiro oficial fica sempre aqui embaixo, no ponto zero do sistema de coordenadas. Considerando então o sistema de coordenadas lá embaixo, zero, a gente vai ter que a posição final do objeto em 4 segundos é zero. Então, coordenada y do tempo de queda é igual a zero.
coordenada y inicial é a altura, né? Ele parte de h e chega a zero, pelas convenções aí que a gente vem adotando de manter sempre o referencial inercial lá no referencial solo, né? Então, usando isso, nós podemos dizer que o objeto vai atingir a altura zero, partindo da altura h, com uma velocidade inicial zero, sendo puxado para baixo pela Terra. Tá? Então, a gente tem uma relação entre a altura e o tempo de queda ao quadrado. E o tempo de queda a gente sabe quanto é, né? Foi o que o escoteirinho lá cronometrou, 4 segundos. Né? 4 ao quadrado é 16, 5 vezes 16, 80 metros. Então, esse objeto que caiu 4 segundos foi abandonado de uma altura de 80 metros em relação ao solo. Ok? Dúvidas? Ok. Vamos ver quem acertou. Quem não, né? Mas quantos? Nesse segundo, só 2 pessoas erraram. Desatenção no cálculo aqui, 9 acertaram, 82%. Ótimo resultado. O último... Opa! O exercício é aquele em que a gente tem uma relação aí entre 2 movimentos diferentes, né? Lembrando que aqui o que o enunciado diz, o objeto de dimensões expressíveis, no instante 0 segundos, ele é abandonado daqui de cima, uma altura de 45 metros em relação ao solo. Neste mesmo instante em que ele é abandonado, esse corredor aqui começa a se movimentar, indo em direção encontro, né, ao mesmo ponto onde o objeto vai tocar o solo. Inicialmente, no mesmo instante, t igual a 0 segundos, esse corredor está a 50 metros de distância e ele começa a se deslocar com velocidade inicial zero e aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Então, agora, ao contrário do exemplo anterior que a gente tinha feito, com o mesmo tipo de movimento, o corredor não tem uma velocidade constante, ele tem uma velocidade variável, tá? Os dados desse exercício são de que a altura inicial é de 45 metros, a distância inicial R é de 50 metros e a aceleração do corredor é de 6 metros por segundo ao quadrado, velocidade inicial do corredor zero e velocidade inicial do objeto também zero, tá? Então aqui a gente tem 2 movimentos. Como eu tinha dito a vocês, é interessante pensar nos 2 movimentos em separados, né? A gente tem o movimento do corredor no eixo X e a gente tem o movimento de queda do objeto no eixo Y. Então aqui está o corredor e aqui o movimento do objeto. Qual é a conexão entre esses 2 movimentos que eu vou buscar? Eu quero saber a posição do corredor no tempo de queda e, para isso, eu preciso saber qual é o valor de tempo de queda que faz com que a coordenada y desse objeto seja igual a zero. Tá? Então, eu preciso obter informação sobre o tempo de queda no movimento do objeto para depois levar isso para a equação do movimento do corredor. Tá?
Então, pensando só na queda livre do objeto, o que a gente pode usar de mais rápido para chegar nesse tempo de queda? Nós temos a equação que relaciona tempo, coordenada inicial, velocidade inicial, aceleração e tempo. Nesse caso, como esse termo é zero, a gente pode calcular diretamente daqui o tempo de queda sem ter aí que passar pela equação do segundo grau. Por quê? O tempo de queda corresponde à coordenada zero de um objeto que partiu da coordenada 45 com velocidade zero, sendo puxado para baixo pela Terra. Então, esse é o tempo de queda ao quadrado. Logo, 5 vezes o tempo de queda ao quadrado é igual a 45. Tq quadrado é igual a 45 dividido por 5, que é igual a 9. Então, o tempo de queda vai ser igual a raiz de 9, que é igual a 3 segundos. A gente pode desconsiderar a solução negativa, porque não faz sentido, né, um intervalo de tempo, um instante de tempo negativo, né? Os instantes de tempo são sempre positivos. Se eu sei quanto tempo esse objeto demorou para cair, agora me falta calcular quanto tempo o corredor se deslocou nestes 3 segundos. Tá? O enunciado me diz que o corredor tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a posição do corredor em relação ao tempo é igual à posição inicial mais a velocidade inicial dele vezes o tempo mais a aceleração dele sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Quanto que ele vai ter se deslocado? Vamos calcular. Posição dele no tempo de queda é igual à posição inicial, 0, velocidade inicial, 0, mais metade da aceleração, que o enunciado me disse que é 3, e o tempo de queda do objeto é 3 segundos. Tá? Então, nós temos aqui que o tempo de queda, a posição, né, coordenada no tempo de queda, vai ser igual a meio vezes 6 vezes 9. Tá? Aí eu posso aqui fazer a conta do jeito que eu achar mais conveniente. Isso vai me dar 27 metros. Se o objeto estava a 50 e se deslocou até o 27, ele estava então a 23 metros do ponto de queda do objeto. Então, a resposta correta, né, a distância dele em relação ao objeto no momento da queda foi de 23 metros, que era a letra B, 23 metros.